Madragoas da Amália. Madragoas, com António Vieira. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Eu sei que começo esta conversa assim com um tom de pesar, isto porque esta conversa é gravada, como os ouvintes sabem, e nós estávamos a gravar a conversa, eu estava a ter uma ótima conversa com o meu convidado de hoje, e eis que as máquinas têm sempre tendência para estragar tudo. Eu vou querer falar sobre vou apresentar o meu convidado, sim, porque as pessoas não sabem de quem é que eu estou a falar. É o Jonuel Gonçalves. Jonuel, seja bem-vindo aqui a este programa. Eu vou querer falar sobre os temas de que estávamos a falar, porque eu acho que tem todo o interesse, só que já não vamos começar por aí, porque senão vamos começar logo esta conversa com aquela sensação de que, bem, isto é uma seca, vou repetir-me outra vez, e por isso vamos passar essa parte à frente por enquanto. Já falaremos um pouco mais sobre o teu percurso universitário, sobre onde é que estás a dar aulas. Neste caso posso dizer que é entre Angola e o Brasil. Falaremos sobre isso, mas mais à frente aqui nas Madragoas. Para já, Jonuel, vamos já começar a falar sobre o motivo que te traz aqui. Tens novo livro, chama-se A Ilha de Martim Vaz. É esse o livro que te traz aqui às Madragoas, a verdade é essa. Nós, na outra conversa que se perdeu, estávamos também nós perdidos noutros assuntos. Íamos chegar lá, obviamente, mas agora arrancamos já por aí. A Ilha de Martim Vaz. Mas vamos direto para a Ilha de Martim Vaz, que é uma localização geográfica importante. É uma edição da Guerra e Paz, e eu dou-te já toda a liberdade para dizeres então do que é que se trata este livro, qual é que foi o ponto de partida, enfim, Jonuel, tu és um ótimo comunicador. Olha, explica-me assim, tudo. Portanto, A Ilha de Martim Vaz é um romance que foi lançado em Luanda há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos daqui a pouco. E foi lançado até numa rádio lá em Luanda. É uma coisa que se faz muito, lançamentos através da rádio. A rádio é uma boa forma de comunicação, por exemplo, na cidade de Luanda, em várias cidades africanas. E fica aí também a dica para os meios de comunicação portugueses, para as editoras. É uma ótima maneira de lançar um livro. Eu acho que a rádio pode ser uma ótima maneira de lançar um livro. Aqui o que nós temos também são apenas palavras, à semelhança do que acontece com os livros. Pois é, o que acontece também é que, por exemplo, países como Estados Unidos e França, isso até em certas rádios é praticamente uma das grandes atividades dessas mesmas rádios. E, bom, em Luanda há uma rádio específica que pegou um pouco nisso e vários autores têm passado por lá. E até é uma coisa curiosa, porque antes mesmo de começar essa tradição de fazer lançamentos pela rádio em Luanda, havia uma espécie de passagem, uma espécie de batismo dos escritores, que era, depois do lançamento, fazer-se uma sessão de autógrafos no hall de entrada da Rádio Nacional de Angola, que fica bem situada e tal. Então montava-se ali uma coisa. Toda a gente tinha que passar por isso. E ia muita gente lá. A ouvir em casa, atravessar a rua, às vezes ali perto no bairro e tal. Enfim, depois foi isso. Mas, portanto, foi lançado nessa altura. É um daqueles romances. Eu, em geral, até há relativamente pouco tempo, só escrevia trabalhos de economia ou de sociologia ligados à economia. A tua área é de economia? A minha área é de economia, sou formado em economia e dou aulas de economia. Mas o que acontece é que eu também tenho um percurso de luta pela independência e depois pela paz e pela democracia em Angola, e foi-me pedido um livro que era um testemunho, que era a trajetória que eu tinha feito nesse período todo. Ora, em certos momentos da guerra, o que aconteceu é que a gente passava aquelas noites, eu não sabia o que ia acontecer, se ia acordar vivo ou não. Muitas coisas passam pela cabeça e a gente começa a imaginar um monte de coisas. E aí eu comecei a verificar que a metodologia de ciências sociais não permite transmitir aquele clima. Quer dizer, aquilo fica muito em termos de estatísticas, em termos de movimentos para cá, movimentos para lá. E há de facto os factos e os dados, mas não há uma certa atmosfera. Não há atmosfera nenhuma e não há, inclusive, uma coisa que é importante, que é demonstrar os perfis humanos, como é que eles se comportam em situações extremas. Portanto, os meus romances, que já são 3, todos eles abordam situações extremas e são muito marcadas, sem dúvida, pelos acontecimentos em Angola e por alguns outros acontecimentos de colegas meus em outros países africanos. Ora, A Ilha de Martim Vaz vem um pouco mais atrás. É um livro que foca bastantes resistências, as resistências às opressões e tudo mais, mas não é só as opressões políticas. É que, fazendo uma leitura dos fundamentalismos religiosos que estão a renascer, e estão a renascer não só através de setores mais radicais do islamismo, mas também através de setores evangélicos, por exemplo. E eu não quero ofender ninguém com isso, mas isso está a acontecer. Inclusive está a mudar até política mundial, está a ser instrumento, por exemplo, no caso dos Estados Unidos e tudo mais.
Ora, o que é que a gente nota ao mesmo tempo? É que ao mesmo tempo que o fundamentalismo faz um combate de ideias, ele faz um combate em cima de relações amorosas sexuais, mais especificamente, que acabam por considerar como pecado, o que é, quer dizer, o contrário da natureza humana. Não é preciso ser freudiano para saber o papel que tudo isso desempenha. Analisando ao longo da história, eu constatei que esses dois tipos de repressão andam juntos, então o livro funciona assim, com essas duas coisas juntas. É um grupo de casais, são vários, ao longo, desde o século XV em Ceuta até ao século XXI em Luanda. São casais que têm histórias, portanto, que acabam sendo entrecruzadas e que são muito semelhantes, apesar das diferenças de tempo. Eles resistem a situações de opressão política, no caso concreto, por exemplo, um casal brasileiro que luta muito contra a escravatura, no caso de Angola, quer dizer, é um marinheiro, porque havia muito isso naquela altura, um marinheiro que transportava escravos, mas era contra a escravatura, então fazia ação clandestina contra isso, inclusive até teses sobre esse tipo de situações já foram até elaboradas pelos americanos e tudo mais. É uma história de dois grandes historiadores americanos que trabalharam muito isso. Mas o livro começa começa por Ceuta, e em Ceuta os dois personagens, um é judeu e outra é árabe, mas ambos de origem portuguesa. Portanto, o judeu que é de origem portuguesa nasce em Ceuta, na geração seguinte à tomada de Ceuta por Portugal, e depois, quando Portugal toma Tângera, vai visitar Tângera e encontra uma árabe que também tinha saído do Algarve, e pronto, esses vão ter muitos problemas. Acabam por ter que casar nas três religiões para serem aceitos. E fazem uma grande viagem a Tombouctou, que é no interior da África, que era um grande centro já de difusão de escravos, mesmo antes dos europeus lá chegarem. E esses têm problemas muito sérios, não vamos contar aqui, mas têm problemas muito sérios porque têm uma mentalidade muito avançada para aquela época, e então foca-se um pouco isso aí. No caso do casal brasileiro, ele tem uma situação social muito melhor que a esposa. Eles são casados, mas ninguém sabe. Fizeram um casamento escondido, isso fazia-se muito naquela altura no Brasil, e ali há um problema de relacionamento racial. A família dele não quer de maneira nenhuma que ele case porque ela é mestiça e foi escrava, quer dizer, foi libertada, foi alforriada, como se dizia, há relativamente pouco tempo. Bom, tudo isto é baseado, ele acaba por vir para estudar em Coimbra, e naquela altura, porque se Portugal era fator de repressão no seu império colonial, era de Portugal também que partiam ideias de liberdade. E Coimbra e Lisboa... Deixa de ser curioso, não é? Não, mas tinha sempre isso. Já teve isso já recentemente na história da luta pela independência de Angola agora. Portanto, coisas muito recentes. Ainda até hoje, nas lutas por democracia em Angola, Guiné-Bissau e tal, como toda a gente sabe, sempre que sai um artigo de impacto em Portugal em relação a direitos humanos nesses países, há protestos dos governos desses países. Porquê? Porque Portugal tem impacto. Saem artigos muito piores no New York Times, ninguém liga. Mas se sai num jornal português, num site mesmo, uma coisa assim, ou uma reportagem de televisão, aquilo a gente já sabe, aquela confusão. Isto porque tem impacto. Eu lembro-me que durante a guerra pós-colonial, nós estávamos num grupo que fazia ação pela paz e pela democracia, chegámos a uma conclusão muito simples. Nós vamos publicar artigos na imprensa portuguesa e fotocopiamos-los em Luanda. Pronto, já não havia aquela necessidade que houve no tempo da guerra pela independência de recorrer ao mimeógrafo, de reproduzir, que era uma coisa até muito mais arriscada e tudo mais. Ora, os partidários da guerra e de Partido Único e tudo mais deram-se conta disso, sentiram isso. Então os ataques são motivados por isto, por esta relação. Esta relação vem desde há muito tempo. Esse marinheiro angolano do livro, o Zé do Quicombo. O Quicombo é uma povoação que fica entre Luanda e Benguela, na costa. E, portanto, é alguém que funciona muito entre Angola e o Brasil, também como eu, só que naqueles tempos. E já o pai dele tinha tido funções de ligação, inclusive, com setores que estavam contra a escravatura na Guiana Francesa, que havia muito isso. E isso até, por exemplo, quando houve a Revolução Francesa, aquilo na Guiana virou logo por causa disso. E, portanto, são personagens que têm um perfil tal que realmente eles funcionavam como um elo de ligação entre Angola e o Brasil. Mas tinha uma conexão aqui muito forte.
não vou contar qual é, mas há uma conexão importantíssima que vai servir A muito. Portugal, a Portugal. A Portugal. E que isso vai servir muito nas ligações entre esse casal que estava casado clandestino, enquanto ele está em Coimbra, ela está lá, porque as cartas são cartas de amor, mas são cartas de insurreição mesmo, que naquela altura, se fossem apanhadas, não é, era um problema. Já que falas em Coimbra, Januel, voltaremos à conversa certamente. Para já é tempo de ouvirmos fado, desta feita Fado de Coimbra. Não sei se te parece bem ou não, mas vamos começar com Adriano Correia de Oliveira, Está Trova do Vento que Passa, e continuamos com o Adriano Correia de Oliveira. Vou escolher aqui outro tema, este parece-me bonito, A Noite dos Poetas. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Habitantes de terra e água, com os semblantes cheios de mágoa, saltem depressa para a cidade, com a promessa da liberdade. Invadam tudo como pessoas a cantar loas de meter medo. O mundo é mudo,
pertence às cobras que trepam escada no arvoredo. Haverá sinais no nevoeiro, vinho, veneno e ansiedade. Só um barqueiro cantando breve, muito sereno na tempestade. Ó habitantes de terra e água, com os semblantes cheios de mágoa, saltem depressa para a cidade, com a promessa da liberdade. E os poetas a delirar devoram lírios no meio do mar, constroem barcas que o vento vira, pesadas arcas e uma lira. A noite dos poetas aqui nas Madragoas, em que converso com Jonuel Gonçalves. A Ilha de Martim Vaz é o romance que temos em cima, não temos em cima da mesa, mas é como se estivéssemos, não é? Porque estamos a falar sobre isto, e o Jonuel é um ótimo comunicador, está a explicar-nos tudo. Este romance trata de 3 épocas históricas diferentes, 3 continentes também. Como é que cruzaste as histórias? Como é que é a estrutura do livro? Como é que equilibraste tudo isto? Exatamente, a estrutura do livro é que, portanto, a Ilha de Martim Vaz só aparece no título. É uma ilha que fica muito afastada da costa brasileira. Num certo momento não se sabia se devia considerar geograficamente a América do Sul ou a África. E os navios negreiros passavam por lá. Ainda hoje passa a navegação aérea, passa ali perto. São 2 ilhas, é Martim Vaz, que está mais afastada, e a Ilha de Trindade. Do ponto de vista estratégico, se houver alguma guerra, aquilo é essencial, não é? Foi muito disputado entre Portugal e a Inglaterra no tempo dos piratas e tudo mais. A Ilha de Martim Vaz é um local, e só interessa por isso, onde aparecem uns documentos datados do século XV, que são muito copiados. É uma coisa que se fazia naquela altura. Copiava-se manuscrito, não havia acesso às tipografias, que eram muito vigiadas, nas colónias portuguesas eram proibidas as tipografias, e então há uma cópia. E alguém, esse marinheiro Zé do Quicombo, encontra um pequeno cofre, ele nunca descobriu se aquilo foi colocado lá de propósito, alguém que estava a fugir, ou se foi um naufrágio e que foi lá parar. Os documentos foram então levados para o Rio de Janeiro, que foram entregues à esposa desse brasileiro que vem para Coimbra, e quando se está a preparar a Olimpíada de 2016, aí é que vem a ligação ao século XXI, são derrubadas várias casas na área do Porto do Rio de Janeiro. Estes factos são verdadeiros, não é? Esta parte é verdadeira. Essa parte verdadeira aconteceu mesmo? Não, isso aconteceu, quer dizer que foram derrubadas várias casas, e que apareceram lá muitos documentos antigos. Apareceram inclusive ossadas de cadáveres de escravos que foram enterrados ali. Escravos já chegavam mortos e que eram enterrados logo ali perto do Porto. Apareceu ali muita coisa. E a partir daqui é que eu construo a história. Quer dizer, eu crio uns documentos, são esses documentos, que são cartas trocadas entre vários dos personagens, e isso é entregue a 2 pesquisadores. Ele é brasileiro e ela é angolana, mas de origem bissau-guineense, o que vai constituir um problema para a cidadania dela em Angola, apesar dela ter estado na guerra e tudo mais. Ora, eles trabalham os textos e são esses textos trabalhados por eles que compõem os vários capítulos do livro. Quer dizer, são cartas trocadas entre os vários personagens, e as cartas, elas são consideradas, eles sabem disso todos, sediciosas, por um lado porque são cartas de amor com muita intensidade, aquilo vai até o erotismo mais alto em determinados momentos. Imaginem casais que estão separados e que gostam muito um do outro e tudo mais. E metem no meio disso muito protesto contra a opressão que existe nos vários países. É o Zé do Quicombo que faz isso, e isso chama a atenção para uma função que tinha a navegação, naquela altura a navegação à vela, que muita gente pensa que era só transporte de especiarias, transporte de escravos ou descoberta de territórios, que é uma expressão até que eu nem gosto, porque não se descobre um território que já tem gente.
Mas eles tinham uma função também de difusão de ideias. Não havia rádio, não havia telefone, não havia nada. Os marinheiros eram cruciais e é por isso que eles eram muito vigiados. E ele sabe disso, ele tem muito cuidado e tal. Ele acaba por se apaixonar por uma escrava no Rio de Janeiro, então há uma fuga interessante em que ele dá uma tremenda volta e passa aqui. E é ao passar aqui que eu foco muito a história de como um grupo de portugueses os ajuda. Bom, os que ajudam em Lisboa são intelectuais, há um professor e tal, inclusive a escrava fica muito impressionada porque pela primeira vez alguém lhe chama de senhora, que é uma coisa que nunca lhe aconteceu na vida. Ela ficou impressionada que no centro do reino lhe chamassem senhora. E inclusive dizendo que ela devia lutar e que é isso, ficou escrava esse tempo todo e não faz nada e tal, uma coisa assim. Há claramente um professor agitador, que não tem nome, é clandestino e tudo mais. Mas depois eles fazem um trajeto até o Algarve, onde vão apanhar um barco clandestinamente para Angola, passam pelo Alentejo e lá uma cena que eu considero muito interessante, até porque o Alentejo tem sido uma zona muito marginal em Portugal. E os alentejanos, quando localizaram a família, esse casal, tem uma reação que não vamos contar aqui porque é um dos pontos altos do livro. Claro, tem de adquirir o livro. Se alguém quiser saber essa história, porque é assim meio surpreendente, quer dizer, eu constato. Sabes que nós somos em África muito sensíveis ao problema do racismo, ao problema da discriminação de uma forma geral. E a gente nota, por exemplo, as piadas de alentejanos a nós não nos fazem rir, porque a gente acha que aquilo é meio discriminatório, é meio uma tentativa de humilhar alguém. Eu fiz questão de colocar justamente no Alentejo alguém que tem uma reação, que entende o que é que está a acontecer com aquele casal, porque é que eles estão ali, e fazem até umas perguntas assim muito interessantes, naquela modéstia de uma linguagem de povo a povo, né? É assim. E eu lamento não contar aqui o que é que aconteceu lá. Tem mesmo de adquirir o livro, é uma edição da Guerra e Paz, chama-se A Ilha de Martim Vaz, novo livro de Junuel Gonçalves, com muitas pronúncias diferentes também, é um livro de várias pronúncias. Tem várias pronúncias e isso é que é o problema da escrita, né? Primeira coisa, quando se fala de Ceuta, o livro... Portanto, os documentos que servem de base ao livro, que são documentos que foram, portanto, são imaginados, não é? Quer dizer, havia muita documentação que tem aparecido em vários pontos em Angola, no Brasil, que às vezes aparece até aqui, e muita tradição oral, mas o facto é que as várias épocas, para que o leitor tenha a noção de que estamos a trabalhar com várias épocas, há momentos em que pelo menos algumas palavras antigas têm que aparecer. Por exemplo, claro. O manuscrito fica manuscripto, tem coisa assim, tipografia com Y e com PH, essas coisas assim. A questão da tipografia é muito importante, porque é uma luta de toda essa gente nesse período todo, quando se descobrem uma tipografia, ter tipografia para poder comunicar. A palavra é uma arma fundamental. O Napoleão dizia que as guerras são entre canhões e canetas e ganham as canetas sempre. Ele dizia canetas naquela altura, a gente hoje diz computadores. Ora, se aquela gente tivesse computadores e tal. Eles não conseguiram nunca, portanto, a história entre o judeu e a árabe, o judeu de Ceuta e a árabe de Tanger, dá lugar a um livro que eles escreveram. E passagens do livro aparecem no meio desses documentos. Ora, esse livro nunca foi publicado, ficou sempre em manuscrito. E a história do livro é dizer, não, agora o livro vai ser publicado no século XXI e publicado até online, quer dizer, o mais avançado possível, o salto que se deu nisso. Nesse aspecto, em matéria de comunicação, saltou-se muito. Agora, em matéria de ameaças à liberdade e aquele comportamento que às vezes é um comportamento puritano, fundamentalista, para quem conhece a África muçulmana é terrível, quer dizer, é mesmo um aperto. O livro acaba por terminar, já bem no século XXI, com uma conversa por Skype, estás a ver, o mais avançado que nós temos neste momento, até porque é de graça, entre esse grupo, esse casal de pesquisadores que está no Rio de Janeiro no momento, para tentar publicar o livro, que fala com alguém que está no Níger, em pleno Sahel. E, além de conversarem, eles veem as paisagens que estão atrás. É juntar a janela no Rio de Janeiro e juntar a janela em Niamey, que é uma cidade que eu conheço bem, né? E que é uma cidade que hoje é um centro de combate contra o Boko Haram, contra o Estado Islâmico e não sei o quê. Então estás em casa e ouves helicópteros o tempo todo, ouves drones a passar, numa situação de muita pobreza, mas em termos de armamento, de combate, aquilo é tudo muito, muito avançado. E esse final é um final em que aparece então um outro casal. Aí é difícil dizer se o relacionamento deles é muito afetivo ou se é um relacionamento fortemente sexual, mas quer dizer, sobretudo ela,
a mulher nesse caso. E aqui estamos a falar do século XXI? Já estamos a falar do século XXI. Aqui ela, portanto, a namorada, porque não é casada, a namorada lá no Níger, ela trabalha num hospital e ela gosta, por exemplo, muito de fazer sexo na zona da fronteira com o Benin, convida muito o namorado de ir para lá, o que é uma loucura absoluta, porque é uma zona que não está o Boko Haram. Portanto, é uma espécie de grande desafio que ela tenta fazer com isso. E é claro, pronto, aí o livro, aí sim o livro encaminha-se para o final e encaminha-se para a situação que nós temos atualmente. Alguns amigos meus disseram-me que o livro depois tem que ter continuação, que eu tenho que continuar a história. Tens de pensar nisso. O Januel Gonçalves, convidado de hoje das Madragoas, já nos revelou aqui muitas coisas acerca deste livro, A Ilha de Martim Vaz, 3 épocas históricas diferentes, 3 continentes também, um romance de amor e erotismo. Já te vou perguntar como é que é escrever sobre estes temas. É preciso ter uma... Tem que ter cuidado, porque senão quer dizer, vir uma banalidade ou vir pornografia. Tem-se estar ali nessa fronteira, mas já lá vamos. Para já, e já que estamos a falar deste encontro de pronúncias, vamos ouvir A Namora e Bonga, um tema de Amália Rodrigues, aqui recriado pela Ana Moura e pelo Bonga, e com produção de Branco dos Buracas Som Sistema, chama-se Valentim. Casa de meu pai, adeus largo do Quinteiro. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Adeus mocidade nova, adeus tempo de solteiro. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. No tempo das desfolhadas, lá na aldeia era um regalo. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Era o tempo em que eu chegava a casa a cantar de galo. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Casa de meu pai, adeus quarto da palhada. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Era a cama onde eu dormia ao chegar de madrugada. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Se dizia: quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. As pancadas que me deu quando eu chegava ao ser dia. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Adeus também ao meu pai, adeus vida de solteiro. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Agora é que eu reconheço o valor do marmeleiro. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Trago o meu fado neste tom enamorado, das rimas e dos versos nos poemas inusitados. Trago no peito este sentir a que me afeito, a alma com que canto este encanto a que me entrego. Trago o meu fado neste tom enamorado, das rimas e dos versos nos poemas
Quase sempre andei desencontrado, e em quantas noites eu me sonhei, sem saber que este seria o meu fado. Tantas são as histórias a que me dou, pondo a alma na voz num desatino. Assim me entrego e sei quem sou, e cumpro o sonho que trago desde menino. Desde menino o rap me fez manter minha lucidez, que eu uso desde que eu faço rap em português. Agora é minha vez de ver o fim do mês e entender alguns porquês. Porque eu sou do gueto, vim da lama igual o Fábio de Ofama. Todo beco dessa drama, tô cansado dessa fama. De fato ela me engana, e no fado ou no samba quem não chora nunca mama. Moleque que se baralha de certo, que se atrapalha. Correria todo dia vivendo numa batalha. Minha rima não é tralha, é música que nunca falha. E o rap tá pra mim como o fado tá para a malha. E tamo junto e misturado, no rap, no funk, no samba ou no fado. E na pegada do Martinho, Zeca Pagodinho, nós vai mandando devagar, devagarinho. Trago meu fado neste tom enamorado, das rimas e dos versos nos poemas inusitados. Trago no peito este sentir a que me é feito, a alma com que canto, este encanto a que me entrego. Trago meu fado neste tom enamorado, das rimas e dos versos nos poemas inusitados. Trago no peito este sentir a que me é feito, a alma com que canto, este encanto a que me entrego. Trago meu fado neste tom enamorado, das rimas e dos versos nos poemas inusitados. Trago no peito este sentir a que me é feito, a alma com que canto, este encanto a que me entrego. Trago meu fado neste tom enamorado, das rimas e dos versos nos poemas inusitados. Trago no peito este sentir a que me é feito, a alma com que canto, este encanto a que me entrego. E outro tema também com diferentes pronúncias, chama-se O Nosso Fado, é a nova música do Jorge Nunes. Hoje converso com o Junuel Gonçalves. Junuel, agora sim, vamos recuar ao início da conversa, àquela nossa conversa fantasma que desapareceu do mapa. Pode ser que seja encontrada um dia, algures, num lixo virtual qualquer, não sei. Tu estás basicamente a tua vida é entre Angola e o Brasil, dás aulas em dois continentes diferentes. Pois, portanto é assim, quer dizer, eu dou aula de economia internacional. No Brasil, num curso de Relações Internacionais de uma Universidade Federal, e em Luanda, basicamente, eu dirijo mestrados na área de Economia e, pronto, na Faculdade de Ciências Sociais. Também, mas faço sobretudo pesquisa, quer dizer, estou a trabalhar neste momento num projeto que é no Atlântico Sul, das grandes economias do Atlântico Sul, para determinar os eixos de crise. Está a ver que estamos um bocado longe do tema do livro. Mas estamos um bocado longe em aparência, porque realmente, quer dizer, aquela zona do Atlântico Sul, inclusive partes da Europa também, no fundo sempre viveram em crise. Quer dizer, os períodos, quando a gente olha no longo prazo, a gente verifica que os períodos de crise têm praticamente a mesma duração dos momentos de progresso, certo? Ora, neste momento, tanto Angola quanto o Brasil vivem um período de crise muito sério. Um período de crise anunciada, que toda a gente via que ia acontecer. No caso do Brasil, porque, enfim, estavam a fazer gastos muito acima daquilo que era possível a economia brasileira fazer, e no caso de Angola, porque continuava a viver do extrativismo, a mesma coisa que era no período colonial. Ora, o extrativismo de Angola começa com um extrativismo humano, começa com escravatura. Foram 6 milhões que foram parar ao Brasil. Isto depois, em termos históricos atuais, é analisado, por exemplo, por um historiador como o Luís Filipe Alencastre, em que ele diz que Angola é o grande formador do Brasil. E no Brasil começam a ter muito consciência disto. Ora, isto dá o seguinte: quando eu estou a dar aula em Angola, pedem que eu insista muito com informação económica sobre as Américas.
E quando estou a dar aula no Brasil, pedem-me que dê sobre a África, porque a relação entre os dois lados intensificou-se muito nos últimos anos. Já não se fala mais só da... Pronto, a história da escravatura ficou lá atrás. Quer dizer, hoje estão a falar de business, e toda a gente a tentar sair da crise, e uma das vias é o comércio externo e o relacionamento até de investimentos. Num certo momento, Angola beneficiou muito de linhas de crédito do Brasil, e depois todos começaram a beneficiar muito do relacionamento com a China, que é um ponto comum às duas economias. As economias dos dois lados, vamos dizer assim, não só de Angola, mas da África Austral em geral e da América do Sul em geral. Isto leva-me a trabalhar constantemente naquilo que há de diferente e naquilo que há de idêntico entre os dois lados do Atlântico Sul. Isso ajudou muito a fazer o livro. Sobretudo na parte do século XXI, ajuda muito a fazer o livro. Ou seja, é um casal, inclusive, que um nasceu num lado, outro nasceu no outro. Não discutem crise económica nenhuma, isso nunca aparece. Mas quais são as diferenças entre eles? Não, quer dizer, as diferenças são níveis de desenvolvimento. Portanto, a América do Sul desenvolveu-se muito mais. E o que acontece é que o único país que realmente atingiu um grau de desenvolvimento já respeitável, que é a África do Sul, tem um modelo tipo latino-americano. Agora, é importante constatar que há uma série de imposturas na história. Por exemplo, dizer que o Brasil é um país de integração racial é mentira. Há racismo, e muito racismo no Brasil. Não encontras um negro no atual governo brasileiro. E no anterior havia lá havia uma negra realmente no Ministério chamado da Igualdade Racial, que não tinha poder nenhum, que estava lá para decoração. Então tem escamoteado sempre esse problema. Eu até penso que a África do Sul avançou mais do que o Brasil, muito mais, não é? Muito mais do que o Brasil nessa matéria. Agora, no caso concreto de Angola, portanto, não faz parte dos chamados países emergentes, que é uma noção que a gente está hoje a discutir por toda a parte. Eu até faço parte de um grupo de pesquisa em França sobre isso. E o que é que acontece? Acontece que Angola faz parte dos países menos avançados, apesar de tudo. Então, é um país com uma economia extrativista, como eu disse, como vem desde o tempo colonial, e o Brasil, apesar do seu desenvolvimento industrial interno, a grande capitalização e, vamos lá, a grande fonte de recursos do Brasil continuam a ser os bens primários, um pouco mais trabalhados, não é só um, nem como acontece em Angola, um ou dois, o petróleo e diamantes. Angola, no Brasil é muito mais coisas, mas os dois têm em comum que não controlam os preços no mercado mundial, então são vulneráveis a isso. Não é? Ora, sempre foram vulneráveis, porque realmente num certo momento as plantações no Brasil dependiam do trabalho escravo de Angola. Quando os holandeses tomam o norte do Brasil, foram tomar Angola, tiveram lá 7 anos. E quando perderam o norte do Brasil, desinteressaram-se de Angola, e Portugal conseguiu ir lá, através de uma frota que foi montada no Rio de Janeiro, conseguiu ir lá para retomar isso. Nos tempos modernos, quando se estava a preparar, portanto, a insurreição pela independência de Angola, uns contactos iniciais que nós depois verificámos que eram muito importantes, eram entre Angola e o Brasil. Há mesmo um escritor brasileiro que faleceu há pouco tempo, Salim Miguel, que publicou uma série de cartas que lhe foram enviadas por pessoas que depois, mais tarde, foram dirigentes de movimentos políticos, movimentos de resistência, e eu mesmo, no começo da minha adolescência, tinha a consciência de que isso existia. Tanto que, quando eu tive que me exilar depois dos acontecimentos de 61, o primeiro ponto que eu fui foi para o Brasil, nós tínhamos lá os contactos. Então, há essa relação, que não é uma relação isenta de equívocos de maneira nenhuma, e é uma relação que tem como passado histórico algo muito triste, que era a escravatura. Agora, os dois países têm em comum, vamos lá, uma certa... é até um olhar meio deslumbrado para a Europa. Os dois têm isso. Por exemplo, nós notamos isso nos estudantes. Qualquer estudante de Angola e do Brasil... Quer vir estudar para Portugal? Quer vir estudar para aqui. No caso do Brasil não é só Portugal, mas no caso de Angola é basicamente isso. E até disseste uma coisa há bocadinho com muita graça, quase que parece uma piada, muitas vezes por causa da influência do futebol. Mas é que é mesmo isso. Portanto, o futebol... Olha, a RDP África, que é uma rádio muito ouvida nos países de língua portuguesa, ela tem 70% da sua audiência graças ao desporto, graças ao futebol, basicamente. E depois vêm outros aspectos, mas pronto, tem isso. Qualquer rádio portuguesa que queira emitir para a África não pode esquecer de colocar futebol. E várias pesquisas que foram feitas, ainda há pouco tempo ouvi uma apresentação de um relatório de pesquisa de um brasileiro que era professor em Cabo Verde, onde ele demonstrava, mas com muita facilidade, na pergunta direta, que os clubes portugueses têm muito mais adeptos que os clubes cabo-verdianos. Ora, em Angola é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando joga a seleção portuguesa, toda a gente se sente envolvido nisso, inclusive porque Portugal fez uma seleção que tem o império todo dentro. Só não tem a Ásia, né? Porque aquilo é difícil ter bons jogadores lá, parece, né? Não há assim grandes jogadores em Macau e nem em Goa. Mas agora tem cada vez mais dinheiro, no caso de... Agora tem dinheiro, então, até com a segunda divisão portuguesa de mão e tal. Sem dúvida. Pois, provavelmente vão se desenvolver. Mas, por exemplo, Portugal já teve numa Olimpíada
com uma seleção de hóquei em campo que era tudo de Macau. E pronto. Manuel, estamos a ficar sem tempo, devo dizer. Já estamos aqui há meia hora à conversa quase. Isto passa num instante. E já não estou a falar daquele período em que não estivemos, que se perdeu. Que se perdeu. De qualquer das formas, este é um romance que trata 3 épocas diferentes, 3 continentes, relações que se cruzam, pronúncias diferentes. Já falámos sobre tudo isso, mas é também um romance de amor e erotismo. Rapidamente faço esta pergunta. Como é que se equilibra? São assuntos sobre os quais nem sempre é fácil escrever. Achas que a missão foi cumprida da tua parte? Olha, eu acho que sim. Quer dizer, aquilo é o seguinte: primeiro tem que evitar o puritanismo, mas por outro lado tem que evitar a frase de mau gosto. Quer dizer, aquela frase fácil, de sexo fácil. Quer dizer, é um sexo muito livre entre eles todos. É impressionante a que ponto vai a relação entre o Igal e a Aisha, vou já dizer os nomes, que é, portanto, o judeu de Ceuta e a jovem árabe de Tanger, até que ponto vai a liberdade sexual deles a partir dos 17 anos de idade. Eles casam muito cedo, naquela altura casava-se com 18, 19 anos. Com 23 estavas velho. E naquela altura morria-se também cedo. Mas, quer dizer, é impressionante como eles rompem essas barreiras todas. Olha, 2 religiões muito vigilantes nessa matéria. Como é que eles rompem tudo isso, mas rompem sempre com muita pureza. Quer dizer, é porque realmente é uma atração tão forte que eles não podem resistir àquilo, seria contrário a tudo. Então há cenas de erotismo que às vezes passam nas dunas até, e que aí tem que se ter muito cuidado, porque senão cai-se na pornografia. Nunca se cai na pornografia, mas não se sai de um erotismo aberto. Manuel Gonçalves foi o convidado de hoje das Madargoas. Muito obrigado, Manuel. Eu ficava aqui Eu também ficava. Mais meia hora, 1 hora a conversar contigo. Tu és um ótimo comunicador. Eu faço já o convite. A próxima vez que vieres a Portugal, tiveres meia hora, eu vou ter contigo e vamos falar um pouco mais sobre De certeza. Sobre Angola, sobre o Brasil, porque de facto és um grande comunicador. O que mais posso dizer? Posso dizer que tens novo livro, A Ilha de Martim Vaz, Guerra e Paz, está aí disponível. Tem mesmo de o adquirir. Eu vou lê-lo certamente assim que ele me chegar às Muito mãos. obrigado. Forte abraço, até amanhã, e despedimos-nos desta feita, mais um encontro entre pronúncias, Carminho a cantar Tom Jobim. Vamos ouvir o tema Luísa. Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua como flutua, vem navegando o azul do firmamento, e num silêncio lento um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz para te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, dá-me a tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me a tua boca, e a rosa louca vem-me dar um beijo e um raio do sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo à luz explode em 7 cores, revelando então os 7.000 amores que eu guardei somente para te dar.